Olá a todos e todas, tudo bem com vocês? Tranquilo? Professor Rafael aqui, tá certo? E aí nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo, falando hoje sobre as mitologias, a simbologia e a temporalidade. Ou seja, sobre as narrativas construídas nas mitologias ao longo do tempo, também conhecidas como religiões, né, para as sociedades as quais o criou, né, e, consequentemente, aí os símbolos envolvidos nesta relação, as narrativas construídas ao longo do tempo. E temporalidade, porque a história vai estudar as transformações da humanidade ao longo do tempo, tá certo? Então, essas narrativas, elas nos ajudam a compreender o que as pessoas pensavam naquele período, qual é a visão que elas tinham do mundo, qual a visão que elas tinham delas mesmas. Essas narrativas construídas a partir da figura dos heróis, né, colocadas ao longo do tempo. No inconsciente, por exemplo, nós vamos ter ali as figuras, né, os chamados arquétipos. O que são os arquétipos? Eles são os modelos sociais, os moldes, né, construídos ao longo do tempo. Ao longo do ano, nós vamos especificando direitinho vários e vários tipos, né? Vários e vários arquétipos, né? Que são esses tipos aí, esses moldes, né? E esses modelos. Nós temos, por exemplo, o arquétipo do herói, né? Que vai ser aquele protagonista das narrativas e que muitas vezes é criado como uma forma de inspirar as pessoas a tomar determinada atitude, a fazer determinadas ações ao longo do tempo. Então, uma coisa coletiva, que é a construção do personagem, vai se trazer, né, para o individual, para as suas próprias ações ao longo do tempo, tá certo? Esse contexto mostra que as simbologias e as mitologias, sobretudo, elas são algo em construção. Elas não são totalmente prontas, né? São espécies de mosaicos que nós vamos preenchendo ao longo do tempo, né? Um grafite ali legal, bonito, pá, e aí nós vamos, né, ali preenchendo também com aquilo que nós já temos no nosso passado e também vamos construindo ali a partir das nossas próprias ideias, das nossas próprias experiências, tá certo? Pegar aqui um exemplo, né, de arquétipo de herói, né, e também da temporalidade, que é o Thor, né? Nós conhecemos o Thor, mais ligado à questão da Marvel, né, que pegou aí esse personagem, esse deus da mitologia nórdica e trouxe para o mundo dos super-heróis. Então aí você tem um processo, né, de temporalidade, algo do passado trazido, né, adaptado aos nossos tempos. Então ele se encaixa, né, o nosso amigo aqui nórdico, perfeitamente no arquétipo do herói. Mas será que ele é só herói mesmo? Vamos pensar um pouco, né? Essas coisas servem para a gente pensar, para a gente refletir um pouco sobre as narrativas e a história. A história vai ser construída a partir de vários estudos, né, de conhecimento, é uma ciência, afinal de contas, né? E existem formas de você narrá-la. Por exemplo, o Thor, ele é um super-herói para o povo de Asgard, né? Ali, Deus do Trovão, né? Filho do Odin, etc. Mas se a gente pensar, por exemplo, nas pessoas dos outros reinos, né? Do reino de Jotunheim, do reino de Alfheim, né? De Midgard. Asgard destruiu outros reinos, conquistou através de guerras, né? E que isso foi esquecido, isso foi apagado como uma parte não muito boa da história de Asgard, né? Então, Asgard, ao vencer essas guerras, teve o direito de contar a sua narrativa, isso foi excluído, né? Isso é colocado, por exemplo, ali no filme no Thor Ragnarok, né? A história que foi construída a partir da narrativa de Asgard. Aí vem a Hela, tal, aquela coisa toda, e mostra que, bom, vocês não são tão bonzinhos assim quanto vocês dizem que são, quanto vocês pensam que são. Vocês usaram da força, né, para dominar, para impor o seu governo para outros reinos. Isso aí na história, galera, serve para entender muita coisa, né? Do colonialismo, do neocolonialismo, do imperialismo também. Tudo bem? Nesse conceito, a gente pode compreender, então, essa construção dos símbolos, essa construção toda criada a partir das narrativas,
que vão nos ajudar a entender a história daquele povo e também trazido para o nosso tempo, com as devidas adaptações, com os devidos estudos, tá certo? Aí a gente pode compreender melhor como usar esses símbolos, como usar esses heróis, esses mitos, todos esses arquétipos para compreender melhor o nosso tempo, tá certo? Até mesmo de passagem de narrativas, como por exemplo, nosso outro amigo aqui, né? O Kratos, né? Você percebe alguma semelhança? Será? Não, né? E que ele, enquanto personagem, né, do jogo da série God of War, criado ali a partir da narrativa da mitologia grega, no último jogo foi para a mitologia nórdica e encontrou o nosso amigo aqui, né? Então até esperamos uma treta dos dois ali, porque o ser humano gosta disso, né? Gosta dessa pancadaria entre dois deuses ou semideuses, que seja, né? Então, esse contexto todo ajuda a gente a mostrar que a história não é uma coisa muito distante da gente, né? E que as narrativas podem sim nos ajudar a entender melhor o nosso tempo e tudo que a humanidade criou e que ainda estamos criando. Beleza, galera? Tranquilo? Então é isso, tá bom? Muito obrigado a todos e todas. A todas e todos se cuidem e é isso aí. Até a próxima. Falou, um abraço. Tchau.